Vamos lá. Boa noite a todos e todas. Sextou com S de segundo dia do minicurso Educação Matemática Crítica com um olhar semiótico, que está sendo apresentado a você, professor William, pelo nosso convite, pela disponibilidade em estar presente no nosso evento. Agradecemos também a presença de todos e todas, os da casa e também os presentes de outras universidades. Aproveitamos para relembrar algumas informações. Todos devem manter seus microfones e câmeras desligados. Todas as dúvidas serão tiradas no final do minicurso, podendo ser enviadas a qualquer momento aqui pelo chat. Lembramos que os certificados serão disponibilizados através da plataforma Integra para os internos e externos do ICE, e enviado por e-mail aos demais participantes. Para garantir o certificado, é necessário a presença nos 2 dias de minicurso, como eu falei na quarta-feira. Enviaremos no final deste minicurso, do dia de hoje, o formulário de presença de hoje. Um bom minicurso a todos e todas, e qualquer dúvida estamos à disposição. Eu, Daniel e Johanna. Tá. É com você, professor. Obrigado, Daniel. Acho que hoje é o encerramento deste evento, se eu não estou enganado, é isso, Daniel? Sim. A última atividade é essa, do segundo dia do minicurso. Então, uma honra e uma responsabilidade, né, de encerrar um evento tão rico como este que vocês promoveram. Rico no sentido de que foram os alunos que pensaram o evento, que predeterminaram aí as possibilidades de temas e de temáticas e fizeram toda essa organização, é claro, contando com o apoio de alguns professores do departamento de matemática. Então, vocês estão de parabéns e me sinto honrado por estar fechando esse evento, esperando que a gente saia de eventos e de possibilidades como esta melhores do que entramos, né? Eu acho que a oportunidade que a gente tem é de se desenvolver mais e mais para que a gente possa contribuir efetivamente, quer seja no campo da matemática pura e aplicada, quer seja no campo da educação matemática, a gente possa contribuir para essas áreas, para o próprio ensino da matemática, no que tange a educação matemática, né, e uma sociedade mais justa, mais igualitária, que a gente almeja, mas, ao mesmo tempo, as atitudes e ações que vão acontecendo, né, de certa forma, nos deixa, em algum momento, um pouco desanimados, mas a gente não pode perder a esperança. E eventos como esses, como este, produzido por vocês, alunos, pensado por vocês, alunos, organizado por vocês, alunos, nos mostra que a gente tem toda a capacidade de propor e de fazer as mudanças necessárias para um país melhor. Acho que todos nós esperamos. Bom, hoje a gente vai... Aliás, só um parênteses, né? Não tem só alunos de outras universidades, como também de institutos federais, e algumas faculdades particulares que ainda não têm aí o nome de universidade, só para poder complementar aquele agradecimento que o Daniel fez no início. Bom, eu gostaria de me permitir, neste momento, se não for nenhum problema, trazer uma citação do meu livro, que são os Experimentos Mentais na Educação Matemática, do professor Biratã, no prefácio desse livro. Essa citação, ela é muito rica, a gente poder dar esse pontapé de conversa no dia de hoje. Por quê? Porque eu fiquei muito motivado pelas questões que foram feitas no nosso encontro anterior, né? Principalmente a questão do tipo, como fazer, né? Então, primeiro, eu gostaria de iniciar com esta citação aqui, né, lendo esse parágrafo do prefácio, e, na sequência, a gente pensar em algumas estratégias que possa responder como fazer, né, como desenvolver um aspecto de educação crítica
esse olhar para a matemática, né, nesse processo de transformação que nos leve efetivamente àquilo que a gente fala que é a melhoria na qualidade ou eficiência na aprendizagem matemática, sempre pensando naquelas duas grandes metas, promoção da cidadania e também da criatividade, do potencial criativo de cada indivíduo. O professor Biratã escreveu da seguinte forma: uma das críticas que muitos educadores matemáticos fazem aos programas e à prática escolar é a apresentação formal, fria e a crítica da matemática acadêmica no ensino. E ele fala que ele se inclui no meio desses educadores que fazem esta crítica. Os alunos dedicam-se a aprender o que é apresentado pelo professor para serem depois cobrados em exercícios descontextualizados e repetitivos, e nas provas, sobrando para eles pouco ou nenhum espaço para o seu imaginário, para a sua criatividade. É muito importante o que ele escreveu aqui, porque ele está assinalando que tem alguma coisa aí que está falha, mas que é possível de haver algum tipo de mudança. E ele colocou, completando, que o verdadeiro ato de aprender é resultado de exercitar o imaginário, com tentativas e busca de novas direções, erros e acertos. E o exercício crítico sobre essas tentativas. A gente tem que ousar. Ousar é o nome. Esse é o preâmbulo a conceituações teóricas. Ele fala que dessa forma foi que a ciência conseguiu progredir ao longo da história. E ele completa: novas ideias, novos conceitos, novas teorias resultam daquilo que eu vou defender no final desse encontro, que são os experimentos mentais. Uma forma de desenvolver um olhar semiótico nessa perspectiva crítica do ensino desta disciplina. Eu acredito que, no final, a ideia central é chegar nesta conceituação. Por quê? Se vocês me permitirem agora, eu vou compartilhar a tela. Tem um telefone tocando aqui, mas não vamos atender. Bom, compartilhando a tela aqui, todos estão vendo a apresentação? Estão vendo a apresentação? Está aparecendo para todo mundo? Ok. Então, para iniciar, uma crença. Eu acredito que a educação matemática é um lugar que pode tratar essa relação do sujeito humano com a matemática. É o lugar onde há essa possibilidade de despertar esse imaginário, de desenvolver esse potencial criativo e, ao mesmo tempo, trabalhar essa ação comum. Mas como fazer isso? Meus queridos e minhas queridas, a gente vai ter que fazer um movimento, como a gente fez na aula anterior, de entender algumas coisas. E hoje também, nesse entendimento, eu vou falar para aqueles que não necessariamente estão militando na educação matemática, escolheram matemática pura ou a matemática aplicada. Mas eu inicio trazendo uma metáfora que o professor Biratã D'Ambrosio utiliza para definir o conhecimento tradicional, esse conhecimento que ele chama conhecimento tradicional. A metáfora que ele usa é que das gaiolas epistemológicas, essa metáfora que ele utiliza.
O que ele fala? Olha, esse conhecimento tradicional que aí está posto, que a nossa sociedade ela acaba assumindo, que as nossas escolas muitas vezes acaba adotando como sua única estratégia de ação, é como uma gaiola. E seus cultores, ou seja, aqueles que vivem ali, que reside naquele espaço, são como pássaros vivendo nesta gaiola. Ali, ele alimenta-se do que está naquela gaiola, voa no espaço dessa gaiola, e a única coisa que eles conseguem ver e sentir é aquilo que é possível que as grades ali os permitam. Ou seja, eu só consigo ver e sentir o que as grades me permitem ver e sentir. Então, ele encaixa esse conhecimento tradicional, da forma como a gente conheceu a escola até então. Claro, hoje existem vários exemplos de mudanças, de uma visão diferenciada em termos do ensino, mas nesse aspecto mais tradicional, ele entende isso como essa gaiola, né, e as pessoas que vivem ali dentro, né, os pássaros que vivem ali dentro, acaba se alimentando, se movimentando, vendo e sentindo somente aquilo que é possível fazer dentro desta gaiola. Essa é uma metáfora muito interessante que o professor Biratã ele apresenta. E é interessante a gente perceber que os pássaros que vivem em uma gaiola, que se alimentam do que está ali, que voam naquele espaço, comunicam-se em uma linguagem conhecida por todos que ali vivem. Eles encontram sempre aqueles que são iguais a eles naquela gaiola, procriam, repete-se. E, novamente, só vê e só sente aquilo que as grades ali vão permitir. Um detalhe importante: eles não podem saber, por exemplo, de que cor é a gaiola por fora, de como essa gaiola ela é pintada por fora. Eles não têm como saber outras belezas que são possíveis de encontrar olhando para fora, saindo para fora dessa gaiola. Esse é um ponto. Bom, eu falei no encontro passado que falar em metáforas nos ajuda a refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, as nossas percepções. Então, falar em metáforas é muito importante. O que acontece? Acontece que sair dessa gaiola não é fácil. Sair desta gaiola não é fácil. Por quê? Porque essa gaiola oferece alguns benefícios que nos torna, assim, que nos dá a sensação de estarmos seguros dentro dessa gaiola. Nos dá a sensação de estarmos seguros. Ali a gente encontra abrigo, alimentação, convívio com aqueles que são iguais. Mas esse preço a ser pago para viver preso nesta gaiola, o preço a ser pago é muito alto. As grades ali, elas acabam nos impedindo de nos tornarmos livres, de sair e voltar com certa liberdade.
Elas nos tiram essa liberdade, nos faz pensar que a única vida que existe é aquela ali de dentro da gaiola. Agora, é necessário poder sair, poder voar, poder conhecer uma realidade mais ampla. É necessário identificar problemas maiores do que aqueles que efetivamente estão postos dentro dessa gaiola. É necessário ver e ouvir todas as fontes. Ver e ouvir também aqueles que não fazem parte ou que não são iguais em termos de conviver na mesma gaiola. E é possível também, e não possível, mas também é necessário sair e voltar de forma livre. Meus queridos e minhas queridas, talvez vocês assistindo este mini curso estão pensando, o que o William está querendo dizer com isto? Aqui eu vou fazer, para poder chegar neste ponto e vocês poderem entender, eu vou trazer uma fala de um matemático chamado Mikhail Kromov. Este professor, ele ganhou um prêmio muito importante em 2009, que chama Prêmio Abel, que seria uma equivalência do Prêmio Nobel em Matemática. Como não existe Prêmio Nobel em Matemática, esse Prêmio Abel, ele dá esta equivalência. Eu estava até... eu escrevi um artigo que está sendo avaliado numa revista, que eu baseei algumas coisas nas palestras e aulas que eu assisti de Kromov, que tem lá no YouTube, muito rico. Então, ele é um matemático com grandes contribuições na área de geometria. O que ele disse? Essa entrevista dele foi em 1998. Então, meus queridos alunos que estão fazendo matemática pura, palavras de um matemático. Nós, matemáticos, muitas vezes, nós temos pouca ideia sobre o que está se passando em ciência e engenharia, enquanto outros cientistas experimentais e engenheiros, muitas vezes, não se apercebem das oportunidades oferecidas pelo progresso da matemática pura. O que ele está dizendo aqui? Tantos matemáticos estão ali nas suas gaiolas, quanto os cientistas e engenheiros estão na sua gaiola, ninguém sai das suas gaiolas, ninguém conversa, não há interação. É isso que ele está querendo dizer. E ele continua. Este perigoso desequilíbrio, aqui eu vou ter que ler na íntegra, porque é a fala dele, né? Então, este perigoso desequilíbrio deve ser restaurado, trazendo mais ciências, olha o que ele disse, trazendo mais ciências para a educação dos matemáticos. E expondo aos futuros cientistas e engenheiros a matemática central. Ele está falando, saiam das gaiolas. Saiam das gaiolas. E ele complementa, isto requer novos currículos e um grande esforço por parte dos matemáticos para trazer as técnicas e ideias matemáticas fundamentais, principalmente aquelas desenvolvidas nas últimas décadas, a uma audiência maior. Gente, vamos sair da gaiola, vamos conhecer e ver, vivenciar, ter contato com outras fontes, ver a cor dessa gaiola por fora dela.
E ele complementa: necessitamos para isso a criação de uma nova geração de matemáticos profissionais capazes de trafegar entre a matemática pura e a ciência aplicada. Nós temos, isso foi lá em 1998. Eu não vou fazer, talvez, um falso julgamento e dizer, será que hoje as coisas acontecem desse jeito? Eu vou deixar para que todos vocês reflitam sobre isso. Será que estamos vivendo nas nossas gaiolas? Será que esse conforto que a gente tem de só comunicar para os meus pares, só comunicar para aqueles que pensam iguais a mim, será que há uma construção efetiva de um conhecimento efetivo? Isso eu estou falando também até no próprio campo da educação matemática. Não se fechar em pequenos grupos. Até para o professor de matemática que acha que não tem nada a ver ele, por exemplo, estudar alguma coisa relacionada ao direito. Nós temos exemplo. Eu tenho um exemplo de uma orientanda minha, a Tatiane, que deve estar nesse seminário, que fez um trabalho belíssimo. Saiu da gaiola mostrando os erros em processos judiciais com base em argumentos matemáticos que foram manipulados para poder condenar pessoas. Isso, para mim, foi uma das melhores ideias de se sair desta gaiola. Olha, este matemático conclui: a fertilização cruzada de ideias é crucial para a saúde, tanto das ciências quanto da matemática. Ele está dizendo, temos que integrar os conhecimentos, temos que buscar novos conhecimentos. E a gente não consegue buscar novos conhecimentos trancados na nossa gaiola. Você, professor, quer fazer a diferença? Saia da gaiola. Ah, porque eu sou professor de matemática, eu não tenho que ficar me preocupando, por exemplo, com o que acontece na geografia. A gente tem que fazer essa inter-relação, essa cruzada, como o Kromov está aqui nos colocando para nós, a gente tem que fazer essa cruzada de ideias para avançarmos, tanto em termos do ensino da matemática que a gente ensina, quanto também de outras ciências. Agora, tanto em termos da matemática pura e aplicada que a gente desenvolve, e também de outras ciências. Não dá para a gente fechar nesta cortina. Isto serve também tanto para a educação matemática e matemática. Tem um livro muito interessante de Charles Snow, é o livro As Duas Ciências. Gente, se vocês tiverem oportunidade, tem que ler esse livro. Ah, professor, eu estou fazendo graduação ainda. Começa agora, na formação. Na formação que a gente começa a constituir esse pensamento. Então, meus queridos, a situação considerada perigosa por Kromov, nessa citação que nós vimos, acaba refletindo essa característica da nossa modernidade. Eu diria, da nossa contemporaneidade. Essa fragmentação de conhecimentos. Matemática tem que fazer as contas e fazer os gráficos e só isto. As ciências têm que só estudar lá, sei lá, o corpo humano, sei lá.
nós temos que avançar em toda esta conceituação. Temos que avançar em relação a tudo isto, todo este pensamento. Esta fragmentação, ela acaba não dando a nós condições de avançarmos em termos de conhecimento. Ela é responsável por tratar a matemática e as ciências como disciplinas autônomas e muitas vezes estranhas. E isto reflete muito quando a gente fala, ele é excelente em matemática e é ruim em português. Mas se as duas disciplinas são consideradas, por exemplo, uma forma de linguagem, alguma coisa deveria convergir entre essas duas disciplinas, por exemplo. Vamos pensar. Então, o professor Biratã traz para a gente muito claramente essas ideias, e ele fala que o grande objetivo da matemática e das ciências é antecipar para orientar, baseando-se. Antecipar o que pode acontecer, futuro. Orientar a questão de comportamento, presente. Baseando-se no conhecimento adquirido, no conhecimento que aí está passado. Ora, podemos aqui arrumar essas palavras dizendo que a matemática e as ciências, então, elas são parceiras nesta complementaridade, cujo objetivo é basear no passado para orientar o presente e antecipar o futuro. Tem um livro, eu já falei isso, não sei se eu falei isso no encontro passado, deixa eu voltar aqui. Tem um livro que é muito interessante, que é um livro do Charles Sanders Peirce. Ele é um semiótico. O livro chama Filosofia da Matemática. E ele coloca justamente, na sua explicação do que é matemática, ele coloca, é esta ciência das possibilidades. É a ciência das possibilidades. E quando ele coloca isto no livro, agora já estou retomando aqui a apresentação, como se constrói, então, esse pensamento, esta visão, esta matemática? Apesar que no encontro passado eu falei que seria um erro falar matemática, a gente falar essas matemáticas, né? Como é que a gente consegue constituir isto? Ora, você tem, por exemplo, um problema que advém da física. Vou dar um exemplo. Problema que advém da física. Você quer estudar alguma coisa ali na física, chegando a um determinado momento, você precisa de um conhecimento matemático. Então, você vai lá e pede ajuda, né, a algum matemático ou ajuda para poder pensar nesse conhecimento matemático. O que esse conhecimento faz? Pega aquele problema, filtra dele o que é possível de ser filtrado, idealiza esse problema, baseia-se em situações e estudos já postos, orienta que a situação modelada dessa forma responde a tal coisa e antecipa alguma coisa futura. Eu vi muito isto quando os matemáticos estavam fazendo aquelas previsões de curvas aí em relação à pandemia, né? Fazendo essa questão de uma pessoa, ela contamina tantas e tal. Quer dizer, ele deu uma tendência, né? Uma tendência, orientou esse presente, baseou-se em alguns conhecimentos passados, né? Conhecimento, estudo de funções exponenciais, por exemplo, baseou-se nesse passado, orientou o presente.
façam isolamento social, porque se fizer o isolamento social, a gente consegue achatar essa curva, antecipando esse futuro, porque se não fizer, pode acontecer tal coisa num futuro próximo, ou se fizer, a gente pode, basicamente, controlar o fluxo de contaminação desse coronavírus, né? Isso foi muito claro ali, nesses movimentos. A gente tem alguns trabalhos da UFMG, alguns trabalhos da própria USP, de matemáticos, assim, trabalhos que têm uma linguagem que usam aí cálculos bem avançados, né? Explicando essa questão do vírus e tal. Quer dizer, buscou nesta inter-relação, neste cruzamento com as ciências, né, com outras ciências, ciências médicas nesse caso, epidemiológicas, sei lá, nesse sentido, buscou esse entrelaçamento para constituir daí um conhecimento matemático que tem esses 3 passos aí muito bem claros, né? Porque se são tratadas independentemente, ciências e matemática, elas vão, com certeza, vão se estranhar. Agora, é claro que tem características que diferenciam uma coisa da outra, mas elas são, como diz o nome, complementares. No livro aqui, Experimentos Mentais, e nos artigos que eu estou escrevendo, principalmente o último, Objeto e Processo, eu escrevi sobre complementaridade. Complementaridade é isto mais aquilo, né? Então, tem as suas diferenças, mas essa convergência é que gera um conhecimento muito importante para pensar nesse futuro, orientar o presente. É muito importante vocês pensarem sobre isso. Mas talvez a pergunta, tá, William? Biratã disse aquilo, promove, etc. Mas e aí? E aí que eu trouxe aqui um exemplo de como a gente pode fazer esse cruzamento e construir um projeto. E aqui eu vou estar respondendo muitas das questões que foram colocadas, né? Como fazer? Aqui um exemplo de como vocês podem fazer esse casamento entre 2 ciências, no caso, as ciências econômicas e a matemática, do ponto de vista escolar, principalmente. Lá no site do IPEA, que é esse Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, tem uma parte lá que dá várias planilhas de vários índices que você quer, por exemplo, aferir num determinado intervalo de tempo, em anos, por exemplo. E lá, para essa nossa conversa de hoje, eu escolhi, eu acessei ontem, eu escolhi aqui algumas coisas. Por exemplo, eu escolhi uma sequência de anos de 2010 até 2017, porque, na verdade, lá só vai até 2017. Eu escolhi esse dado aqui, que é a porcentagem de pessoas ocupadas com o ensino médio completo, que tem 18 ou mais anos, então está aqui esse percentual. Escolhi também um outro dado, que é rendimento de pessoas ocupadas, também nessa faixa etária, 18 anos ou mais, o rendimento dessas pessoas nesses diferentes anos. E aqui a questão da cor, né? Então, que discutiu a questão da cor, da raça aqui. Então, muito interessante, por exemplo, eu vou basear aqui em 2017. Aqui está dizendo que em 2017, as pessoas que trabalhavam, que estavam ocupadas em 2017, 18 anos ou mais, 64,27% delas tinham ensino médio, pessoas brancas. E o rendimento médio delas, nesse mesmo período, 2017,
rendimento médio foi de 1.785, 86, 1.780 e 86 centavos, isso aí em reais, o rendimento da pessoa ocupada de 18 anos ou mais. Esses dados são verdadeiros, não são dados fictícios. No mesmo período, e também pesquisando lá, como lá já dá essa planilha, pesquisando lá nesse mesmo período, eu também peguei um extrato, um substrato também desses mesmos dados para pessoas negras. E olha, gente, em 2017, por exemplo, pessoas negras que estavam ocupadas com o ensino médio completo era 50,06%. Olha, pessoas brancas, 64,27%, que tinham o ensino médio completo. Pessoas negras, 50,06%. Rendimento médio, R$ 1.012,90, rendimento médio de pessoas negras ocupadas de 18 anos ou mais. Pessoas brancas ocupadas de 18 anos ou mais, 1.780,85. Poderia fazer até um substrato de gênero, né? Homem, mulher, etc. Mas eu trouxe essas tabelas por quê? Porque você pode pegar essas coisas de uma outra ciência, esses dados, notícias de jornais e outras coisas, e construir um projeto que você vai ensinar matemática baseado nesses dados. E esse projeto, por exemplo, ele pode estudar, fazendo um comparativo sobre o rendimento médio de pessoas ocupadas de 2010 a 2017. Pode fazer esse comparativo em termos de raça. Se houve algum tipo de crescimento, olha, a oportunidade de estudar porcentagem, estudar comparação. E outro detalhe, né? Após ter feito esse estudo, por exemplo, você pode caminhar para o que você achar mais adequado. Eu quero construir um aspecto funcional para entender como essa dinâmica de rendimentos e tal, só de uma classe, né? Ou seja, só de uma raça, só a raça negra, como foi essa evolução ao longo desses anos. Ou só de brancos, como é que foi essa evolução? Ou fazer esse comparativo, mas é um comparativo de forma crítica. Um comparativo destacando quais poderiam ser os motivos da diferença de rendimento, por exemplo, entre negros e brancos neste período. E aí nós vamos ter que sair da gaiola e entender coisas maiores. A gente vai ter que voltar lá na essência da coisa, entender os efeitos da escravidão e do racismo. A gente vai ter que buscar entender coisas que muitas vezes a gente fala assim: isto não pertence à matemática. Então, eu não vou fazer, porque eu quero ensinar só o logaritmo, a função exponencial, a PA e a PG, e não quero entrar nesse assunto periférico. Resumindo, eu quero ficar dentro da gaiola. Pense na oportunidade que nós temos, meus queridos e minhas queridas. Só vou dar uma olhada aqui na palavra. Pois bem, pensando nisto, nessa oportunidade, o que a gente percebe? A gente percebe que todas essas situações nos dá diversas possibilidades. Nos ajuda a crescer, a desenvolver intelectualmente. Eu estou falando aqui
com a possibilidade de construir talvez um projeto para o ensino de matemática lá na educação básica, na educação média, e também no ensino médio, e também na educação superior, quer seja, você escolheu fazer matemática pura ou educação matemática, ou licenciatura. Mas eu vou fazer um recorte para a educação matemática. É o meu lugar de fala. Não tem como, né? Pela minha formação. A educação matemática, ela dá a possibilidade de fazer o ser humano crescer intelectualmente. Como um ser humano cresce intelectualmente? Quando ele desenvolve na plenitude a sua capacidade criativa e também quando ele desenvolve também uma capacidade plena de desenvolver um bem comum. Como ele se desenvolve como pessoa. Claro, por meio da matemática. Professor, mas isso é filosófico. Claro! Adoramos os aspectos filosóficos da educação e da matemática, porque são esses aspectos que nos dá a direção, o direcionamento e o interesse para o sujeito humano. Ora, o primeiro slide nós falamos. A educação matemática é o lugar que a gente consegue fazer com que o humano interaja com essa matemática. Meus queridos, qual é o papel, então, da educação matemática? Nós temos um grande papel, contribuir para a formação dos nossos estudantes, não apenas, olha, isso que é importante, a contribuição que a gente dá nessa formação de vocês é o nosso compromisso como educador matemático, é fazer vocês não então somente um profissional ou especialista em matemático, mas um ser humano desenvolvido na completude de sua essência. Um sujeito educado. E o que é educação? Educação é uma prática desenvolvida para desenvolver o potencial criativo e promover a cidadania. O professor Otti, eu tive a felicidade... Assim, eu tenho que confessar uma coisa com vocês aqui. Eu tive a oportunidade de encontrar pessoas muito especiais na minha trajetória. O professor Biratã foi uma delas, sem contar os professores, o professor Amarildo, o professor Carlão, o professor Orestes, eu não quero esquecer, a professora Maria Cristina, professor Olímpio, que infelizmente não está mais conosco neste plano. Eu tive a oportunidade, e assim, desculpe, eu estou esquecendo alguns, né? Não queria esquecer, mas estou esquecendo. O professor Adley, claro, como, a professora Regina Kopke, e o professor Michael Ott, em especial. Eu tive muito essa oportunidade de conhecer pessoas que tinham e têm essa vontade de fazer com que aquele que passa por eles seja efetivamente formado numa essência completa. Quando a gente fala numa essência completa, gente, é a nossa vontade. Mas é claro, nós vamos nos completando com o tempo, né? É processo. Claro que a gente sempre faz um objetivo mais geral, né, para alcançar alguma coisa que promova essa cidadania e que desenvolva
esse potencial criativo. Então, sou muito grato por isso, porque essas pessoas também acabaram me motivando para que eu pudesse pensar e desenvolver todo esse processo, né? Agora que eu vi aqui alguns detalhezinhos errados na escrita, mas depois a gente conserta. Pois bem, meus queridos, é isto, né? O pensamento que está sendo projetado. Tem uma frase do Ott, como eu estava falando, quase esqueci aqui, que ele diz: o professor é um intelectual exemplar. Mas por que o professor é um intelectual exemplar? Porque ele tem um papel social para com a sua profissão. E o aluno não é motivado pelo professor por aquilo que ele faz, não, mas sim por aquilo que ele é e acredita. E se o professor acredita, e o aluno acredita nesse professor, acredita na crença desse professor, ele também vai ficar motivado a, a mudar também, né? Enfim, eu quero agora ir para um outro caminho, a gente poder, no final, amarrar todas essas ideias, né? Nós temos o professor Oliscov Mose, como eu disse, um dos ícones da educação crítica, educação matemática crítica. Ele fala uma coisa muito interessante, e agora eu vou caminhar mais para o lado da educação matemática, para os comentários aí de fechamento dessa minha fala de hoje. A educação matemática, segundo o Olli, ela tem muitos empregos. Ela tem muitas perspectivas, designa muitas atividades distintas. E ele fala, pensa só, por exemplo, sobre o ensino e aprendizagem da matemática e nos diversos contextos onde esse ensino, essa aprendizagem se desenvolve, acontecem. E ele fala, a gente percebe essas distintas formas de atividades, né? E o que ele põe? Ele fala, tem uma educação matemática da escola, todos nós, bem ou mal, uma educação matemática mais, eu vou chamar de progressista, ou uma mais tradicional, mas todos nós passamos por um certo tipo de educação matemática, que é essa da escola, na qual o professor é o responsável pelo ensino, faltou um O ali no responsável, e a aprendizagem, ela fica por conta do aluno. Então, há essa educação matemática na escola. Há uma educação matemática fora da escola também. É aquela que acontece no trabalho, em atividades diárias, no comércio, nos bancos. Eu comentei com vocês, no encontro passado, de uma entrevista que o professor o Biratã fez com o professor Paulo Freire, em 1997, se eu não me engano, o ano, se eu não estou errado, aqui no ano. Essa entrevista está no YouTube, gente. Procure no YouTube. O Biratã D'Ambrosio entrevista Paulo Freire. É muito importante, até mesmo aquele que não tem nenhuma ligação com a educação matemática, é bom a gente ouvir, a gente refletir sobre essas coisas. E tem uma fala dele que ela é muito importante, que vem anterior à fala dele que eu trouxe no nosso encontro passado, né? Ele fala, por exemplo, que a forma como a matemática foi ensinada para ele o deixou tão frustrado, né? Mas que ele sentia que ele poderia ser
um grande matemático se ele fosse motivado para isso. Paulo Freire dizendo, né? Ele falava assim, poxa, eu acho que morava dentro de mim um dragão matemático, quer dizer, um grande matemático que não teve a oportunidade de se despertar. Ele falava isso, né? De outra forma, ele também dizia que o mundo, desde a hora que a gente acorda, olha no relógio, vê a hora de tomar café, esperar o ônibus, na hora que vai tomar o banho, a gente já está fazendo algum tipo de matemática. Não essa matemática que a gente está acostumado aí nos bancos escolares e tal. Não, não é esta. Mas é um tipo de matemática, uma etnomatemática dos trabalhos, das atividades diárias. Então, há essa educação matemática fora da escola. E aí, uma coisa muito interessante também é que isto traz para a educação matemática esse sentido de indefinição. Ora, a educação matemática ela é indefinida. Por quê? Porque ela é um processo social de resultados imprevisíveis, situações abertas. Eu estou trazendo agora a educação matemática não como simplesmente uma área de pesquisa. Eu estou agora fazendo um processo mais geral de pensamento sobre a educação matemática, educar matematicamente. E o Oli, ele acaba fazendo uma coisa muito interessante, que ele fala da seguinte forma: olha, essa palavra indefinido, ela, da forma como está sendo empregada, ela tem assim o mesmo sentido que a palavra crítico em medicina. Quando a gente ouve falar assim, a pessoa está em estado crítico, a gente fica assustado. Por quê? Porque o estado que essa pessoa está é um estado instável, que pode acontecer qualquer coisa. Ela pode piorar a qualquer momento, mas também pode haver reviravoltas e ela pode até mesmo sair daquele estado. É um estado indefinido, estado crítico. Então, meus queridos, algo é indefinido se a evolução desse algo se mostra dessas formas muito distintas. Ora, educação matemática, então, nessa perspectiva crítica, é aquela educação que pode ser praticada nas mais diferentes modalidades. Na economia, na saúde, nas ciências de uma forma geral. Tem esse olhar, tem essa perspectiva. E com isto, a gente chega a uma ideia mais geral sobre educação matemática nessa perspectiva crítica. A ideia mais geral é que a educação nessa perspectiva, ela baseia-se na matemática em ação, na ideia de matemática em ação. Na ideia da matemática que pode ser empregada em diferentes contextos da nossa sociedade. Nas questões econômicas, como eu falei anteriormente, nas questões administrativas, nas questões tecnológicas,
nas relações humanas. Na verdade, ela fala o seguinte com a gente. Na verdade, o recado ele é claro. A educação matemática, numa perspectiva crítica, só é possível se a gente sair da gaiola. Sem sair da gaiola, a gente não consegue avançar numa perspectiva crítica, numa matemática em ação. Gostaria de fazer um teste com vocês. Vou parar de compartilhar para eu poder olhar para vocês. Gostaria de fazer um teste. Aqui eu estou trazendo uma questão que foi desenvolvida no trabalho de minhas orientandas, duas orientandas minhas, lá do IF Sul de Minas, de TCC. Elas fizeram um ensaio, né, de pesquisa e depois publicou, acho que num evento, este ensaio. O teste é este, eu gostaria de fazer com vocês. Aí eu vou dar um tempo para vocês pensarem. O teste é este. Num determinado supermercado, um produto estava na seguinte promoção: leve 3 e pague 2. Em outro supermercado, o concorrente, estava uma promoção, o mesmo produto. Leve 5 e pague 4. Então, quer dizer, em um supermercado, a promoção é leve 3 e pague 2. No outro, mesmo produto, mesmo, leve 5 e pague 4. Sabendo que o preço individual do produto é o mesmo, nos dois supermercados, em sua opinião, agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu vou abrir um tempinho para termos opiniões. Você só pode abrir o microfone para poder falar, se quiser. Em sua opinião, sabendo que o preço é o mesmo, né? Em sua opinião, qual das duas promoções é mais vantajosa? Está aberto. Quero ouvir. Não precisa ficar com medo de falar, gente. A gente não tem que ter medo de mostrar aquilo que a gente acha naquele determinado momento para constituir aí a gente ganhar mais ideias e também contribuir com mais ideias, né? Ninguém? Ah, o Ederson está dizendo, a primeira, o Guilherme, a primeira também, leve 3 e pague 2. Vocês fizeram as contas, Ederson e Guilherme? Vamos lá, vamos guardar mais. Vou no chat aqui. Ah, o Ederson falou, porque se você comprar 6, você paga 4. E o outro, se comprar 5, paga 4. Você fez o cálculo nessa linha, né? De tentar igualar o pagamento de uma determinada quantidade. Muito bem, Ederson. Mais alguém concorda com Ederson? Alguém discorda dele? Estamos aqui para concordar, estamos aqui para discordar. Estou aguardando. Vou esperar mais um minutinho, aguardando vocês a se manifestarem. Às vezes o pessoal fica com medo, talvez eu fale uma coisa, não é isso. Não, não tem erro, não tem acerto, o que tem são ideias. Pois bem, como não apareceram aqui manifestações, ou mais manifestações,
eu quero passar mais ou menos o que a gente encontrou neste ensaio de resultados. Esse ensaio foi aplicado numa turma de ensino médio e também numa turma de ensino superior, no curso de licenciatura em matemática. Ah, desculpe, Guilherme apareceu aqui, ó. O Guilherme disse que no primeiro tem um desconto de 33% e 33%, e no segundo 25%. Olha, a diferença aí é grande, hein? A diferença é grande, em termos do desconto. Muito bem, Guilherme. Bom, se aparecer mais, eu vou lendo aqui. Mas o que eu gostaria... Como é que é, Guilherme? 20%. 20%. Eu não entendi esse 20%, Guilherme. Ele quis dizer que ao invés de 25%, é 20%, professor. Ah, é 20%. Ah, perfeito. Ele corrigiu ali. Você viu que eu não fiz as contas disso, né? Porque, na verdade, é captar essas respostas. Mas, como eu disse, como eu estava falando com vocês, esta atividade ela foi aplicada para alunos do ensino médio e alunos da licenciatura em matemática. Então, e foi dividida nesses dois grupos, as respostas dos alunos do ensino médio e as respostas dos alunos da faculdade. Por incrível que pareça, a resposta dos alunos da universidade, todos eles, eu posso estar enganado, mas todos eles fizeram os cálculos, apresentando resposta como o Ederson apresentou, ou apresentando resposta percentual como o Guilherme apresentou, todos fizeram as contas. No ensino médio, alguns fizeram as contas, mas a gente teve uma resposta que foi muito reflexiva para nós. O aluno respondeu o seguinte: o mais vantajoso para mim vai ser, por exemplo, o de leve 5 e pague 4, porque o supermercado fica mais próximo da minha casa, e o outro eu teria que deslocar, gastaria dinheiro com passagem de ônibus e etc. e tal. Tivemos respostas que teve esse encaminhamento. Tivemos resposta que, olha, vai ser mais vantajoso dependendo de quantos produtos que eu queira. Talvez eu não queira tantos produtos assim, então eu vou escolher aquele primeiro supermercado, que vai sobrar produtos e não vai servir para mim esses produtos. E respostas assim apareceram no ensino médio. Olha que coisa! Respostas como essas, que não fizeram cálculos e tal, apareceram no ensino médio. No ensino superior, as respostas foram sempre baseadas nos cálculos, né? Nas operações, e não pensou, talvez, nesses outros contextos. Supermercado mais próximo da minha casa, facilidade de acesso a esse supermercado, necessidade de ter o produto. E é reflexivo essas respostas dos alunos do ensino médio, muito reflexivo. Por quê? Uma coisa é a gente modelou matematicamente o problema. Outra, mesmo com essa modelagem, a gente tem que perceber as especificidades daquele problema para atender a uma determinada demanda. Foi isso que levantaram os alunos do ensino médio, hein? Eu estou mais próximo de casa, é uma demanda levantada. Ou eu não preciso de tantos produtos, por isso que eu não escolheria o segundo supermercado. Então, é um problema que a gente tem que fazer uma análise de todas essas respostas, inclusive aqueles que foram para o lado não, independente disso, da localização, compensa mais no supermercado tal. Mas esse compensar mais, essa diferença de 13% aí no desconto, se ela for pagar o transporte, que não sei o quê, talvez compense, mas talvez não. Gasolina, etc., talvez não. Então, esse pensar reflexivo que está sendo colocado na essência
deste nosso seminário, né? Ou deste nosso minicurso, desculpe. E aí, meus queridos, eu fui para esta área, mas agora eu vou para uma outra área, ainda pensando nessa ideia criativa. Resposta criativa desses alunos. Agradeço a todos que responderam esta. E aí eu vou para uma área que é mais dentro daquilo que eu pesquiso, que é essa visão semiótica da matemática com esta perspectiva crítica. E para essa visão, aqui eu complemento aquela questão que é matemática para nós, naquela base que a gente constituiu no encontro passado, né, que a matemática seria a forma que fornece aqueles métodos e técnicas para a gente poder discutir essa realidade, etc. Aqui, para nós, ela ganha um contorno mais amplo. Para nós, ela é uma atividade semiótica, é uma atividade de representações que consiste na construção de diagramas, quer seja algébrico-geométrico, e consiste também nas observações das relações que nós encontramos nesta construção e da forma como analisamos os significados desses conceitos matemáticos. Então, aqui complementa a nossa visão do que é matemática. E aí vem uma coisa muito interessante, porque nós não estamos interessados somente no que significa um terço mais um meio. Nós estamos interessados em construir esta soma. E como constrói esta soma? Temos que criar extensões. Nós temos que criar contextos e estudar esta soma por meio de contextos. Ora, Janaína, orientando a nossa do mestrado aqui na UFJF, está desenvolvendo uma pesquisa em que ela fala: eu estou criando um contexto para efetivar a soma de duas frações. E aí, o que ela faz? Ela faz o seguinte, ela reifica. Ora, cada número desse que a gente chama de fração vai passar a ser uma parte de um segmento que nós vamos chamar de unidade. O segmento aqui, que vai desse ponto até esse ponto aqui, a gente chama de unidade. Nele, nós dividimos em 3 partes, pegamos esse ponto que corresponde a um texto. Então, nós estamos reificando. Nós estamos dando aquele número 1 sobre 3, que a gente chama de fração, um ícone, ou seja, dando a ele uma representação. Isto é semiótica. Depois, a mesma coisa com o meio. E a partir de alguns experimentos, que eu não vou fazer aqui, a gente chega à conclusão de que esta soma é este ponto aqui, ó. E depois, mais ainda, a gente chega à conclusão de que o nosso segmento vai ficar dividido em 6 partes iguais, das quais esse ponto é a quinta dessas 6 partes. Então, esse resultado aqui seria 5 sobre 6. Mas nós construímos toda essa soma. Olha, quem conhece a Janaína e quer saber mais detalhes, é só pedir para ela, que ela tem o maior prazer em ensinar essas coisas para vocês. Tá? Um outro momento, já fica aí um convite, Daniel, para todos os alunos. A gente pode, aqui, um dia desse qualquer, fazer um encontro, né? Sem muito comprometimento, né? E tal, fazer um encontro para a gente verificar como funciona esses experimentos, né? Muito importante. Então, gente, é isto, né? Que o significado
ele é gerado pela própria atividade. É a atividade que gera o significado. Toda a experiência que a gente desenvolve no diagrama, porque a gente está chamando esse processo de raciocínio diagramático, de construir um diagrama, experimentar nesse diagrama e verificar o resultado. Mesmo que eu pegue, estou fazendo esta cruzada, igual aquela tabela, peguei aquela tabela e quero estudar aquela tabela na comparação de ganhos entre negros e brancos, escolaridade, né, por determinados anos, eu jogo isso para o campo da matemática, eu também vou produzir ali um diagrama. Um sistema é um diagrama. Experimento nesse diagrama, verifico os resultados e agora eu converso depois com aquela realidade. E isto tudo nós chamamos de experimentos mentais. E aí ficou uma tarefinha, que daqui a pouquinho a gente vai chegar nela. Por quê? Porque a abordagem construtiva da matemática, ela traz essa teoria da atividade e também dessa complementaridade. O que fizemos na soma de frações? Pegamos um argumento aritmético, associamos a um argumento geométrico, ou seja, eu estou na gaiola aritmética, eu saio dela, olho a cor por fora, venho um pouquinho aqui conversar com aqueles membros que estão lá na gaiola geométrica, poxa, me ajude a constrói essa inter-relação dentro do próprio campo da matemática. O ideal também é a gente construir fora desse campo, fora totalmente de um campo matematicizado, a gente sair dessa gaiola maior. Né? Mas o Ott escreve uma coisa muito interessante. O importante nisso tudo é a atividade, é o motivo para o qual eu desenvolvo esta atividade. Atividade e motivo são duas coisas importantíssimas. Duas coisas fundamentais. E, gente, já quase finalizando, quais são os objetos principais para essas distintas atividades humanas? O objeto, os principais componentes são dados pelas ações que nós realizamos sobre objetos. E aí, é preciso que vocês façam uma pergunta. Se eu estou desenvolvendo algum conhecimento matemático, mesmo que eu não queira, em primeira instância, correlacionar com alguma coisa fora, apesar que é saudável, como é que eu desenvolvo o pensamento dentro do próprio campo da matemática? Não que eu queira ficar na gaiola, mas eu quero até ali dentro ver o que eu faço. Você tem que acreditar na existência de objetos da própria matemática. Então, você tem que quebrar as grades da própria gaiola matemática para entender. Matemática tem objetos. Não é só relações, fórmulas, cálculos. Matemática tem objetos. E lembramos de Kant, por exemplo. Quando ele apresenta as duas perspectivas de matemática, que eu acho que são fundamentais. Ele fala, por um lado, a matemática descreve o método da matemática. Ela fornece esta observação e essa descrição do conteúdo da própria mente. Já introspectado na nossa mente, esse conhecimento matemático. E do outro, Kant fala, e do outro lado, os objetos da matemática, eles são derivados de acordo com as regras pelas quais eles têm que ser construídos. Deixa eu parar aqui um minutinho, porque senão vocês cansam. Parar aqui um minutinho. Se eu pedisse aí, gente,
Vamos lá. Considere um triângulo. A maioria de vocês vai lá e fazer o desenho de um triângulo. Considere o triângulo geral. A maioria de vocês vai fazer o desenho de um triângulo e vai falar, esse aqui é o representante desse triângulo geral. Dada a reta R, você vai lá no caderno, rabisca uma reta, põe lá reta R. Todos esses conceitos são conceitos que necessita de ser representados, necessita de ser construídos, nem que seja também na própria mente. Então, de um lado eu penso nos conceitos, do outro eu represento esses conceitos. De um lado eu penso nos conceitos, do outro lado eu intuo. E aí uma frase muito importante de Kant. Conceitos e intuições se complementam, porque conceitos sem intuições são vazios. Intuições sem conceitos são cegas. As duas coisas se complementam. E aí, a proposta que ficou de tarefa. Quanto é menos 1 vezes menos 1? E prove que menos 1 vezes mais 1 é igual a mais 1 vezes menos 1. Ora, a gente pode pensar em várias situações, mas uma delas, deixa eu parar aqui o compartilhamento, só para poder mostrar uma coisa para vocês. Uma delas é a gente pensar da seguinte forma. Só um minutinho, que eu vou abrir um negócio aqui, bem interessante, e a gente vai pensar naquelas situações. Vamos tentar sair desta gaiola, e vamos tentar pensar muito nessa coisa. Deixa eu só abrir aqui. Agora consegui. Vou ver se eu consigo compartilhar de novo. E já estou quase finalizando. Cadê o Meet? Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou compartilhar aqui e vocês vão me avisar se abriu a apresentação aí. Um texto. Abriu um texto aí? Beleza. Esse foi um artigo que eu escrevi, foi publicado há pouco tempo agora. E agora foi republicado. Ele foi republicado, hoje chegou a notícia que ele está sendo republicado, que é Objetos e Processos, Aspectos Complementares da Multiplicação de Números Inteiros Negativos. Eu não vou ler, vocês podem procurar na revista, mas nele eu trago justamente a pergunta sobre essas questões. Aqui, deixa eu ver como é que eu ponho isto mais nítido. E eu acho que ficou ruim. Diminuiu uma. Isso. Então, olha, aqui eu apresento, vamos começar pela segunda questão. Apresento menos 1 por menos 1 e menos 1 por menos 1. As duas questões estão aqui. Então, o que acontece? Quando eu começo a discutir que eu parto do processo para chegar no objeto, aí constituo a multiplicação dessa forma. 2 vezes 3 é igual a 2, mais 2, mais 2, 3 vezes. Aqui também cabe uma interpretação, porque alguém pode pensar, mas 2 vezes 3, quer dizer que eu estou multiplicando o 3 duas vezes? Não, depende da interpretação que você dá. Eu estou dando essa interpretação. 2 vezes 3, ou seja, esse 2 está sendo somado por ele mesmo 3 vezes. Então, eu constituo essa soma. A mesma coisa, generalizo essa soma aqui, ó. Estou num campo da matemática bem estrutural. Nela, nós garantimos essas propriedades. Propriedade comutativa da multiplicação, propriedade associativa, distributiva e elemento neutro. Comutativa, distributiva e elemento, na verdade, elemento nulo, porque é a multiplicação. Neutro se fosse soma.
elemento nulo. E aí uma coisa muito interessante. Então tá, vamos multiplicar menos 1 por 1. O que é menos 1 por 1? Menos 1, mais menos 1, tal, mais menos 1, só que isto vai acontecer por esta definição uma vez. Por quê? Porque a nossa ideia é estender a ideia de multiplicação como soma de parcelas iguais para números inteiros positivos ou negativos. Então, a gente está estendendo essa forma de entender a multiplicação de inteiros, de números naturais, para inteiros positivos e negativos. Então, multiplicar isso aqui por 1 é fazer essa soma uma vez. Se for fazer essa soma uma vez, vai ter uma única parcela. O resultado, então, vai ser menos 1. Está aqui, está bem descrito. Agora, pense comigo. Se a gente for multiplicar o 1 por menos 1, porque eu multipliquei menos 1 por 1, seguindo a lógica daquela definição, vai dar menos 1. Agora, usando o mesmo argumento, que é multiplicar 1 por menos 1, a gente vai chegar numa situação que é essa aqui de baixo. 1 vezes menos 1, então, é 1, mais 1 aqui, mais uma quantidade de 1, menos uma vez. Ora, isto é totalmente sem sentido. Isto não tem sentido. Se eu for pegar menos uma parcela, onde vai estar essa parcela? Não vai estar, não vai ter essa parcela. Então, isto não tem resultado. Mas tem um porém. Lembra que nós estamos trazendo um modelo de operação dos naturais. E nós estamos querendo manter aquela estrutura. E naquela estrutura nós temos a propriedade comutativa. Se nós temos a propriedade comutativa naquela estrutura, então a gente vai repetir esta propriedade comutativa, garantindo esta igualdade. Só que isto na força. Nos forçamos a aceitar. Por que a gente aceita? Porque queremos manter a propriedade comutativa da multiplicação de números naturais para os números inteiros. Meus queridos e minhas queridas, aceita isto na força. Nos força a aceitar. O mesmo é o caso de menos 1 por menos 1. Ora, aqui, se menos 1 vezes 0, aqui nós estamos aqui também entendendo que aquelas propriedades lá para os naturais, do elemento nulo, da distributividade, é válido para os inteiros. Então, menos 1 vezes 0 é 0, mas o mesmo 0 também, ele é a soma de menos 1 com mais 1. Ora, se menos 1 vezes 0 é 0 e 0 é esta soma, isso quer dizer, então, que, por exemplo, eu posso multiplicar menos 1 por esta soma, que o resultado dá 0. Aí, usando a propriedade distributiva, a gente vai ter menos 1 vezes menos 1 e menos 1 vezes mais 1. Como menos 1 vezes mais 1? Fomos lá, como dito, a gente desenvolveu isso, chegou à conclusão que isso é menos 1, então, menos 1 vezes menos 1 mais menos 1, que é o resultado de menos 1 vezes 1, é 0. Ó, todo mundo está lembrando das aulas aí de análise. Ai, meu Deus do céu, aquelas aulas de análise, né? Mas a questão é o seguinte: menos 1 vezes menos 1 mais menos 1 é 0. Para dar 0, este produto aqui, ele não pode ser menos 1, porque se ele for menos 1, não vai dar 0. Então, mais uma vez, somos forçados, somos obrigados a aceitar que menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Na força. Mas nós estamos querendo criar um ambiente reflexivo. E passa por um ambiente reflexivo entender que muitas dessas coisas que acontecem na matemática, aceitas de forma forçada, em certo sentido, a gente teria que refletir sobre isso também. Por quê? Porque eu preciso manter certas propriedades.
Mas tem uma alternativa construtiva, semiótica da coisa, que eu falo de objetos ou processos, que são os experimentos mentais. Eu não vou entrar no mérito desses experimentos, né, formas que nós temos de representar, etc. e tal. Então, eu proponho esse experimento que vai fazer o seguinte: ora, -1 e 1 vão ser agora pontos de uma reta, tá? Equidistantes aqui de um ponto aqui no meio, que eu vou chamando de zero. Ora, o que acontece? Acontece que nós criamos uma experimentação baseada na simetria, buscando lá figuras geométricas, estudando as chamadas geometria de transformação, a chamada geometria de transformação, para nos ajudar a desenvolver este pensamento de uma forma construtiva. Então, o que a gente fez? Nós consideramos o -1 como um fator de simetria e nós consideramos esse outro -1 aqui como objeto. Então, eu tenho aqui objetos e um fator de simetria. Toda vez que eu aplico um fator de simetria -1 no meu objeto -1, eu encontro o simétrico dele aqui do outro lado. Isso quer dizer que -1 vezes -1 vai ser +1. Da mesma forma, eu consigo pensar desse jeito. Quando eu pego um 1 e aplico nele o fator de simetria -1, 1 vezes o fator de simetria -1 vai ser -1. Então, 1 vezes -1 é -1. E tem mais. Se o meu fator de simetria for 1, qualquer ponto multiplicado por ele vai gerar como simétrico o mesmo ponto. Então, -1 vezes 1 é 1. Dessa forma, a gente consegue criar esse critério e chegar à conclusão de que esses dois produtos aqui geram o mesmo objeto. Essas multiplicações geram o mesmo objeto. Chegamos à conclusão também que -1 vezes -1 vai ser igual a 1, nesse mesmo contexto. Agora, é claro que um olhar crítico para a coisa vai também nos alertar que eu estou pegando esse 1 e esse -1 aí e tal, estou pegando com duas funções distintas, objeto e fator, que gera objeto. Ou seja, esta igualdade aqui, ó, -1 vezes -1 e -1 vezes 1, elas só são efetivamente iguais, como eu disse aqui, porque gera esse mesmo objeto. Mas, efetivamente, as próprias multiplicações aqui são distintas. Por quê? Nesse primeiro caso, 1 é objeto, o -1 é fator. O -1 é objeto, o 1 é fator. Mas, em termos de gerar o mesmo objeto, sim, elas geram. Mas tem que haver essa leitura crítica. É isto que alimenta e desenvolve a criatividade, o pensamento especulativo, a construção de um pensamento matematicizado dentro do próprio campo de ação da ciência matemática, né? Meus queridos, termino com a fala de Paulo Freire. Quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender, quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender, tanto mais se constrói e se desenvolve o que ele chama de curiosidade epistemológica. Sem esta curiosidade, nós não alcançamos conhecimento. Sem esta curiosidade,
a gente não consegue um desenvolvimento pleno daquilo que a gente chama de conhecimento e de educação, enfim, de tudo isso que debatemos ao longo desses 2 dias, que é pouco tempo, reconhecemos, mas que basicamente acredito que é muito necessário. E aí, Daniel, deixa eu só compartilhar de novo aqui, porque tem uma última parte. Não fica triste, não, que é uma última das últimas. Espera aí, a última da última parte, só para vocês não ficarem tristes comigo, a última das últimas da parte é: obrigado a todos pela paciência e atenção. É isso. E aqui algumas referências que utilizamos na fala de hoje. Bom, professor, na verdade é nós que agradecemos, né, pela sua fala, pelos aspectos trazidos no seu minicurso. Até o momento não temos nenhuma pergunta, pessoal. Vocês têm alguma questão, alguma consideração? Vamos aguardar um tempo. Eu que agradeço, Karen, porque a gente tenta ajudar de alguma forma, né? A gente nunca sabe como vocês vão receber. Na verdade, é muito interessante isso, porque o processo interpretativo está no sujeito. O que você tem que fazer é pegar aquilo que você conseguiu interpretar, né, que seja favorável, né, julgar talvez aquilo que você achou que não vai servir, né, mas aproveitar alguma parte dessa para a sua formação e a sua transformação aí no campo, tanto da matemática quanto da educação matemática, né? Estou à disposição de vocês. Bom, obrigado, Ana, obrigado, Melissa. Deixa eu só agradecer as pessoas que estão agradecendo ali, né? A Milena, já falei, a Karen, o Vanilson, também, eu não sei se ele saiu, mas também agradeço a todos vocês por terem me dado essa oportunidade de expor essas coisas, né? Geralmente a gente tem que sair da gaiola, mas, ao mesmo tempo, poucas oportunidades vão surgindo para a gente poder quebrar essas grades e vamos que vamos, né? E vocês proporcionaram essa oportunidade, né, para que eu pudesse estar aí trazendo essas reflexões. Obrigado, Sara. Espero que tenha realmente ajudado em algum ponto, né? Eu compartilho do comentário da Sara. Realmente essas reflexões a gente leva para a vida, e acredito que esse é um dos papéis da educação matemática crítica, né? Abrir o nosso pensamento para coisas além da matemática. Tanto é que alguns aspectos que eu achei interessante, eu gostaria de compartilhar com você, professor, e com todos presentes, é que o papel de ser professor é ser resistência a todo momento, né? Porque nós vivemos num país em que somos atacados, a educação é atacada de forma constante atualmente, e aí tivemos exemplos recentes, né, como, por exemplo, o adiamento do Enem, a questão da aprovação do Fundeb, falando do estado de Minas Gerais, as questões do ensino remoto nas escolas estaduais, né, os PETs, não sei se todos estão por dentro, mas rolou bastante polêmica, né, com as atividades e com a forma que cada professor e professora teve que improvisar, digamos assim, o ensino e chegar, não só na matemática, né, em todas as áreas, passar o conhecimento para os alunos. E, enfim, essa resistência a gente vive todos os dias, porque além dos ataques, né, temos também as críticas de pessoas que falam na base do achismo, que só querem atacar o professor, que o professor não trabalha, que o professor é isso, é aquilo.
E aí entra naquela questão que você falou durante a sua fala, né, professor, que nós somos um intelectual exemplar. Então, a gente resiste e ainda temos esse papel de ser exemplo para os alunos, né, para os nossos estudantes. Então, acho que é isso mesmo que eu gostaria de falar. E eu queria fazer uma pergunta, que eu estava até pensando aqui sobre essa atividade do -1 vezes -1, a questão do simétrico e tal, que na escola, né, na educação básica, essas perguntas sempre surgem dos alunos, de por que menos vezes menos é mais, de onde vem isso, e às vezes muitos alunos não têm a facilidade de entender a questão simétrica. Talvez seja na forma que o professor explica também, né, e aí teria que ser alterado. Uma coisa que eu gosto muito de usar é o GeoGebra para explicar a questão do simétrico e tal. Eu gosto muito de software. E aí, como que a gente sai dessa saia justa de explicar essa questão do menos vezes menos ser mais, né? E, pegando a linha do raciocínio do 2 vezes 3, 3 vezes 2, né? 2 mais 2 mais 2, 3 vezes. E aí, se o aluno vira e fala -1 vezes -1 é -1 mais -1 menos uma vez, sabe? Então, assim, sempre tem os alunos que vão, né, questionar ali na ponta, que você vai ficar assim, e agora, o que eu respondo? Bom, Daniel, eu só vou aqui aproveitar essa oportunidade, como você no início da sua fala falou essa questão de resistência, aproveitar para fazer aqui um convite a todos, que segunda-feira agora, dia 31, a gente vai ter um encontro muito importante no nosso programa de extensão, que é o Encontro Temático da Comunidade Negra de Juiz de Fora. Esse programa é um programa que está alocado no Departamento de Matemática, poucas pessoas sabem disso, mas tem participantes de diversos departamentos. Eu sou o coordenador desse programa, mas nós temos o professor Francione, lá da Educação, o professor Gilvana de AF, nós temos a professora Zélia, da Física, que faz parte do programa, nós temos a professora Fernanda, da História. Então, são diversos professores. E nós temos 2 bolsistas, e por incrível que pareça, os 2 bolsistas nossos é lá da nutrição, não são da matemática, né? Por quê? Porque a nossa ideia era realmente desenvolver um programa desse, um departamento de matemática, né, para mostrar que a gente não quer ficar preso nessa gaiola, né? A gente está querendo sair também dessa gaiola e convidar aos colegas do próprio departamento, aos alunos, a saírem dessa gaiola também, a conhecerem essas coisas. Porque só assim a gente vai constituir conhecimentos para fazer as interseções que a gente precisa para levar a inovação. E aí, Daniel, eu já entro na sua questão, sabe? Até que ponto nós estamos convencidos de que a gente sabe realmente lidar com essa questão do -1 ou -1? Porque se nós não estamos, não estamos tão firmes como professores em relação a essa questão, que eu acredito que muitos professores têm dificuldades nisto, a gente não vai conseguir também operar aí, né, as dificuldades dos nossos estudantes, né, dos nossos alunos, porque a gente também não tem uma noção sobre essas coisas, né? E aí, quando eu estava escrevendo Objetos e Processos, com um foco nessa discussão, eu comecei, o artigo ele começa a falar de coisas que as pessoas que começam a ler vão falar, mas o que isso tem a ver com a matemática? Eu precisei sair da gaiola. Eu precisei falar de coisas, por exemplo, que acontecem lá num lago chamado Ontário, nos Estados Unidos, onde os casais vão lá para passar a lua de mel. Quer dizer, eu comecei a sair da gaiola para ver a coisa por fora, para contribuir em algo que fosse possível, né? O primeiro ponto que você tem que definir é por que eu quero ensinar isto, né? Porque a partir do momento que você tem um porquê você quer ensinar, né, você vai entrar numa segunda questão. Como eu vou ensinar isto? Para quem eu vou ensinar isto? Então, eu acredito que
você possa pensar nessas ideias dos experimentos mentais, mas não quero dizer que eles resolvem também o problema, porque eles também têm essa questão de como eu formalizo esse tipo de pensamento. Mas são estratégias que você vai utilizando, explicando para o seu aluno que aquela estratégia é para aquele universo do discurso construído, não é para uma coisa geral. Agora, não use aquilo que eu usei durante muito tempo na minha carreira, sem muita reflexão, do amigo do meu amigo, do inimigo. Não faça isso, pelo amor de Deus. Isso não. É qualquer coisa menos isso. Mas seria interessante, Daniel, dá uma lida no artigo, ele vai te ajudar a refletir sobre uma possibilidade de mostrar esta multiplicação. Mas se você não tiver convencido, você não consegue convencer o seu aluno. Sabe por que o professor é um intelectual exemplar, Daniel? Porque porque ele tem essa função social, e outra, porque o aluno não encanta pela aula desse professor por aquilo que ele ensina, mas por aquilo que ele acredita. São 40 pessoas agora aqui na sala. Talvez dessas, não sei quantas não acreditaram no que eu falei, mas só vai sair daqui modificado com uma determinada crença aqueles que acreditaram porque eu acredito. Eu sou atleticano, né? Eu acredito. É isso. Tá? Primeiro, o professor tem que se convencer a fazer a diferença mais à frente. Esse é o ponto. Muito obrigado, professor, pelas considerações, pela resposta. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Acho que o pessoal está querendo jantar, viu, Daniel? Todo mundo já querendo jantar, descansar. Bom, como parece que não tem mais nenhuma consideração, eu vou começar, então, o encerramento do minicurso e do evento, né? Como você bem falou no início, essa é a última atividade do nosso evento. Então, em nome da comissão organizadora, o Walter César, Larissa Mariani, Daniel Hotmeister, a Noemi Zerait, eu, Daniel de Paula, Letícia Sobreiro, Johanna Helena e Mariana Figueira. Queremos agradecer a você, professor, pela disponibilidade, pela participação no curso, a todos e todas professores e professoras que apresentaram também alguma atividade, a todos os participantes de universidades, outras instituições, professores formados que nós tivemos participações de professores da educação básica, e também, em nome da comissão científica, em nome da comissão organizadora, agradecer também à comissão científica, né, de professores e professoras do Departamento de Matemática, a professora Flaviana, professor Fábio, professora Joana Dark, professor Reginaldo Braz e a professora Tatiana Gouveia. Por todo o suporte dado a nós, da comissão organizadora, por esse apoio. Nós ficamos grandemente agradecidos por todo o suporte necessário. E é isso, esperamos que todas as atividades, que todos os momentos que tivemos aqui compartilhados tenham sido esclarecedores e motivadores a todos e todas. Daniel, oi. Deixa eu propor aquilo que a gente fez no encontro passado, o pessoal abriu os vídeos para a gente dar aquele tchau coletivo. Podemos. Alguém tira um print aí, depois me envia, que eu ponho aqui nas minhas páginas aqui da internet, eu mesmo tiro um print, eu nem sei mexer nesse computador. O computador é novo, não sei mexer muita coisa nele, não. Vamos abrir, gente, vamos lá, né? Vamos sair da gaiola agora, vamos abrir. Aí tem aquele tchau coletivo. Está sendo gravado, gente, vai estar no YouTube, então qualquer coisa é só assistir lá e indicar para os amigos e amigas. Isso, vamos lá, todo mundo agora dando tchau, vamos abrir a tela, tem mais gente para abrir a tela, isso, não precisa ficar com medo não, né? Isso. Ó, vamos no 3, como é que é? O pessoal está abrindo? O Cleiton, sua tela está fechada, hein, Cleiton? O Cleiton. Então vamos lá, gente, dá o tchau, tchau coletivo. Tchau, tchau. Abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade e nos encontramos em breve, tá bom? Até mais. Isso, agora eu vi o Cleiton ali. Tchau, gente. Muito obrigado, viu, pessoal?
Também vi. O formulário de presença já está aí no chat, tá, gente? Então é isso. Boa noite a todos, um ótimo fim de semana.